Nos últimos 2 meses, não estive ativo. Carrego uma carga pesada, quase perdi a vida. Participei de uma entrevista no canal de Lucas Almeida, que você pode acessar na descrição, e finalmente lancei algumas faixas que alguns de vocês sabem que venho desenvolvendo em segredo por muitos anos. O apoio que vocês me deram é inestimável, e não consigo expressar o quanto isso significa para mim. Peço desculpas pela minha voz, que está um pouco rouca, estou sem meus medicamentos. Sinto que há uma evidente desconexão entre meus seguidores no YouTube e aqueles no Twitter e Instagram. Parece que sou 2 pessoas distintas. Novamente, nas redes sociais, as pessoas têm acesso a muito mais de mim do que aquelas que me acompanham no YouTube, além de algum conteúdo extra de outras atividades que realizo. Se você quiser se conectar e nos conhecermos melhor, tanto o Instagram quanto o Twitter estão sob o nome @noite_escura. Se você me enviar um tweet agora mesmo dizendo "Oi", ficarei feliz, prometo. De qualquer forma, se você está aqui apenas para ouvir as histórias, sinta-se à vontade para ignorar tudo isso e vamos ao que interessa. Eu sou uma mulher e tinha cerca de 21 anos quando isso aconteceu. Trabalhei como gerente em um restaurante. Meu turno começava às 18 horas. Na noite anterior, fizemos um inventário após o término do nosso expediente, o que exigiu que os proprietários fechassem 3 pessoas dentro do restaurante à noite para contar e registrar todo o estoque na cozinha, permitindo que saíssem na manhã seguinte, pois ninguém mais tinha as chaves do local. Eu deveria ter ido para casa após o término do meu turno, e outra gerente ficaria responsável pelo inventário, mas ela teve um imprevisto. Como os proprietários insistiram que um gerente deveria estar presente, fiquei presa trabalhando das 18 horas até cerca das 8 horas da manhã do dia seguinte. Quando fui substituída pela próxima gerente, fiquei bastante frustrada, mas os proprietários concordaram em me pagar horas extras e me dar um dia a mais de folga. Eles também nos deixaram bifes, batatas fritas e chá. Saí do restaurante por volta das 9 horas do dia seguinte. Os donos chegaram mais cedo, mas passei um tempo conversando com minha amiga, que era a gerente do turno da manhã. Estava a caminho do ponto de ônibus, ainda não tinha carro e estava economizando para comprar um, e estava exausta. Dormi um pouco após o inventário enquanto aguardávamos os proprietários, mas foi em um banco em uma cabine, o que não era muito confortável. Normalmente sou uma pessoa bastante atenta à segurança da vizinhança. A caminhada parecia arriscada, mas geralmente só à noite. Nesse momento, mal conseguia manter os olhos abertos, e minha maior preocupação era dormir no ônibus e perder meu ponto. Estava a cerca de 4 quarteirões do restaurante, e o ponto de ônibus estava visível quando vi um homem se aproximando rapidamente de mim do outro lado da rua. Ele usava jeans velhos e desbotados, uma camisa que eu supunha ter sido branca, mas agora era marrom amarelada, e não usava boné, apenas um logotipo rasgado. Imediatamente pensei que ele iria me pedir dinheiro para comprar drogas ou se oferecer para me vender drogas. Era apenas o tipo de lugar onde eu estava. Antes que eu pudesse dizer que não estava interessada, ele começou a falar sobre como era um motorista de caminhão de entrega e que precisava de ajuda para descarregar uma grande entrega, pois estava sozinho naquele dia e que me pagaria. Eu disse: "Não, obrigado, não estou interessada. Estou cansada e quero ir para casa." Comecei a andar em direção ao ponto de ônibus novamente, mas ele continuou a me seguir, implorando: "Por favor, moça, preciso de você. Me ajude. Se eu não fizer essa entrega o mais rápido possível, meu chefe vai me matar." Continuei dizendo que não estava interessada. Quando finalmente cheguei ao ponto de ônibus, havia outro homem esperando lá, e o entregador pareceu perder o interesse em mim no meio da frase e tentou vender sua história para o outro cara. O homem no ponto de ônibus era um homem negro bem vestido, e eu esperava que ele falasse ao motorista para se afastar, então imagine minha surpresa quando ele parecia muito interessado na conversa. Ele foi embora com o motorista, e eles estavam conversando fora do meu alcance. Tanto faz, não era mais meu problema. Então o homem bem vestido se virou e veio em minha direção. Ele disse: "Ei, escuta, moça, esse cara realmente precisa de ajuda, e ele está disposto a pagar. Ele diz que o lugar fica logo ali na esquina, mas é um bairro suspeito, e não tenho certeza se posso confiar nele. Você poderia vir comigo?" Ele disse que poderíamos ganhar $100 cada um por menos de 1 hora de trabalho.
Se ele estivesse mentindo, não poderia levar nós dois, e se estivesse falando a verdade, seriam $100 fáceis. Agora, quando ouvi $100 por menos de uma hora de trabalho, fiquei interessada. Não me julgue, eu realmente precisava do dinheiro porque estava economizando para comprar um carro, assim não precisaria pegar o ônibus todos os dias ou depender de amigos para uma carona. Além disso, esse outro cara estava comigo agora, então eu me sentiria mais segura. Se o motorista tentasse algo estranho, pelo menos era o que meu cérebro cansado disse. Quão enganada eu estava. Então, voltamos para o motorista e dissemos que faríamos isso. Se o fato de haver dois de nós agora o desencorajasse, ele não mostrou que isso o desmotivou, o que me deixou ainda mais tranquila. Quando começamos a caminhar, perguntei ao cara, então, 100 cada, certo? Por que tanto para tão pouco trabalho? Ah, sim, deveríamos ter uma equipe para me ajudar, e meu chefe me deu o dinheiro para pagá-los após o trabalho ser concluído, mas eles desistiram no último minuto. Agora, eu realmente preciso fazer essa entrega. Feito, e meu chefe está no meu caso, então decidi, visto que tenho dinheiro, contratarei voluntários para me ajudar e pagarei a eles. Mas somos apenas dois. Por que você teria dinheiro para uma equipe se apenas 2 pessoas podem fazer isso em menos de uma hora? O homem gaguejou um pouco antes de finalmente dizer: você sabe como são essas empresas contratadas. Eu não sabia, mas decidi apenas manter a boca fechada e me preparar fisicamente para mais trabalho, embora estivesse exausta. Como eu disse, eu realmente precisava do dinheiro para um carro. O homem bem vestido permaneceu em silêncio durante toda a caminhada, e eu presumi que ele estava apenas desconfiado, tentando ficar alerta. Chegamos a uma concessionária de carros antigos que parecia fechada, entre 2 prédios vazios e decadentes. Eles pareciam abandonados. Eu disse, estúpida, a área de entrega está aberta. O motorista respondeu rapidamente, a segurança aqui é muito rigorosa. Você precisará me mostrar tudo o que você tem com você e me entregar para que a segurança possa despachá-lo. O motorista riu. O homem bem vestido entregou sua carteira e telefone, enquanto eu olhava estupefata. O motorista desapareceu rapidamente em um pequeno beco entre a concessionária e um dos prédios, que estava cheio de lixo, então não conseguia ver muito bem lá dentro. Ele tinha que voltar para a segurança. Fiquei perplexa. Como esse homem pode dar seus objetos de valor para um completo estranho assim? O mesmo homem que me disse que não confia nessa situação e me pediu para ir junto para ter certeza de que estava tudo bem. Nem um minuto depois, o motorista voltou e devolveu os objetos de valor do homem. Então ele olhou para mim e disse, sua vez. Foi tudo o que ele disse com um sorriso. Olha, me desculpe, mas não, eu não posso fazer isso, eu disse, enquanto ambos me encaravam atentamente, enquanto minha mente ainda tentava processar a situação. Você não confia em mim. É que mesmo depois que eu trouxe todas as suas coisas de volta. O motorista riu enquanto gesticulava para o outro cara, que também riu. O que estamos entregando aqui, afinal? Eu perguntei desesperadamente, tentando ganhar tempo enquanto minha mente tentava descobrir o que exatamente estava acontecendo aqui. O sorriso do motorista desapareceu quando eu pude ver que a pergunta o pegou desprevenido. Extintores de incêndio. Antes que eu pudesse responder, ele mudou de assunto novamente. Se você não confia em mim, tudo bem, venha comigo e mostre-os para a segurança você mesmo. O sorriso dele estava de volta em seu rosto, mas seus olhos não estavam sorrindo. Eu já estava desconfortável, mas era isso. Não havia como eu andar com esse cara que eu não conhecia por aquele beco sujo, atrás do prédio, onde ninguém podia ver-nos. Eu olhei para o homem bem vestido, e ele apenas sorriu e disse, faça isso, está tudo bem. Não, desculpe, estou fora, eu disse, tentando ir embora. O motorista agarrou meu braço firmemente. Seu sorriso se foi. Agora, apenas venha comigo. Vai demorar só 1 minuto, ele quase rosnou, enquanto o outro cara se aproximava, mas ele se moveu para me ajudar. Nesse ponto, meu cansaço tinha sumido completamente, e meu cérebro estava a todo vapor. Agora, sou alta, tenho 1,93 metros, mas sou magra, e com minha altura isso me dá uma aparência muito magra, nada intimidante. Além disso, duvido que eu conseguisse aguentar os 2 deles de uma vez, especialmente com eles tão perto de mim. Eu não estava totalmente lutando ou fugindo, então fiz o que costumo fazer quando não consigo intimidar alguém com minha aparência física.
Eu os intimido fazendo-os pensar que sou uma pessoa louca e instável. Ninguém quer lutar com um louco. Pela minha experiência, eu gritei, não me toque. Para eles, e ao fazer isso, eu basicamente gritei para eles. Isso funcionou e os pegou completamente desprevenidos. Eu puxei meu braço de seu aperto e comecei a jorrar maldições e obscenidades, tentando o meu melhor para agir como um louco perturbado. Então eu fugi no meio da frase. Antes que eles soubessem o que estava acontecendo, eles não fizeram nenhum movimento para me seguir ou me chamar. Quando eu olhei para trás, seus rostos estavam inexpressivos e frios, apenas me encarando. Quando eu diminui a velocidade e olhei para trás novamente, para garantir que eles não estavam seguindo, eles ainda estavam parados ali, me encarando com aquelas mesmas expressões, exceto que agora 3 outros homens tinham saído do beco que o motorista queria que eu entrasse. Nenhum deles parecia segurança, e todos apenas olharam para mim com aqueles mesmos rostos frios e inexpressivos, completamente imóveis como estátuas. Tive muito tempo para refletir sobre esse incidente nos anos seguintes, e, em retrospectiva, percebi que a bandeira vermelha deveria ter sido levantada muito antes. Aqueles homens estavam escondidos no beco desordenado esperando por mim, e o homem bem vestido estava nisso para me fazer sentir mais segura e confortável, porque eu tinha alguém comigo. Algumas pessoas me disseram que eu exagerei e foi tudo inocente, mas eu vi o rosto daquele homem quando ele agarrou meu braço, foi pura maldade. Além disso, nenhuma concessionária de carros desse tamanho tem muitos extintores de incêndio, especialmente não o suficiente para justificar 3 pessoas descarregando-os. Uma entrega como essa levaria 10 minutos no máximo para apenas uma pessoa. De qualquer forma, eu consegui meu carro eventualmente. Ele é meu orgulho e alegria. Eu larguei esse emprego pouco tempo depois e nunca fui à polícia. Meus pensamentos eram que eu não tinha nada para dar a eles, exceto descrições do motorista e do homem bem vestido, mas eu não tinha provas de que algum crime foi cometido. Mesmo que eles pegassem os caras, eles não poderiam acusá-lo de nada. Agora percebo que eles poderiam ter perguntado à concessionária se havia CFTV ou algo assim, mas mesmo que eles estivessem na prisão durante a noite, seria uma noite que não machucaria ninguém. Eu poderia ter salvado alguém de ser assaltado ou pior, fazendo isso. Honestamente, essa parte ainda me assombra. A visão retrospectiva é 20/20, como dizem. Sou um homem que atualmente mora no centro de uma cidade geralmente muito segura. Desde o início da pandemia, fui demitido do meu emprego na livraria e estou ficando em casa, mas meu microapartamento está cerca do tamanho de uma cela de prisão. Só cabe uma cama, uma pia de banheiro e um chuveiro minúsculo. Então, tenho que sair para fazer exercícios para minha saúde mental. Na noite anterior, peguei minha bicicleta às 2 horas da manhã para dar uma volta. Por saber o que acontece a seguir, sair na hora certa foi uma escolha estúpida, mas meus horários de sono são inexistentes. De 1 hora a 4 horas da manhã é meu horário mais ativo, mas garanto que não vou sair nessas horas por muito tempo, já que sou novo no ciclismo, pois ninguém me ensinou a andar de bicicleta quando eu era criança. Então, a completa falta de carros ou qualquer vida humana é útil em termos de prática. Como se eu desviar, não há crianças para atropelar. De qualquer maneira, eu estava pedalando pela cidade por cerca de meia hora, sem ter nenhum destino específico, apenas dando voltas pelas ruas. É surreal e assustador ver uma rua principal completamente vazia quando, antes da pandemia, estava coberta de carros barulhentos a qualquer hora da noite. Quando cheguei ao shopping ao ar livre na área da plaza, decidi descansar em um banco e navegar no meu telefone. Por cerca de 5 minutos no meu intervalo, comecei a ouvir o que parecia um zumbido distante. Estava a muitos quarteirões de distância, então, a princípio, pensei que fosse meu cérebro acostumado ao barulho da cidade compensando o silêncio. Mas conforme o som ficava mais claro, percebi que era inegavelmente real. Eu realmente não pensei em nada sobre isso e nem olhei para cima até que a pessoa que estava cantarolando estava a apenas alguns prédios de distância de mim. Meus olhos tiveram que se ajustar ao brilho da tela para ver uma figura sombria caminhando do outro lado da rua. Foi só quando ele entrou na luz de uma loja fechada que eu consegui ver algum detalhe. Era um homem pálido, vestindo uma roupa preta muito justa que parecia um traje de metamorfose, mas sem a cabeça. Ele estava cantarolando uma música que eu não conhecia. Seu rosto estava estranhamente frágil. Foi quando comecei a ficar um pouco nervosa. Eu cresci em uma cidade com uma alta taxa de moradores de rua, então eu estava acostumada a ver viciados agindo de forma incomum.
porque eu sabia que 99% das vezes eles são inofensivos, mas esse homem não parecia um sem-teto e seus olhos não me deixavam. Eu educadamente desviei meu olhar, esperando que ele fizesse o mesmo, mas quando olhei para cima alguns segundos depois, vi que ele não só falhou em quebrar o contato visual, mas ele agora estava atravessando a rua diretamente em minha direção. Eu fingi estar rolando despreocupadamente no meu telefone, sem deixar transparecer que eu estava rastreando na minha visão periférica. O que diabos ele estava vestindo? Um traje de metamorfose. Ele parou na frente do banco em que eu estava e parou de cantarolar. É tarde, ele disse. Um medo lento começou a ferver no meu estômago. Ele não estava dizendo isso de uma forma que um pai preocupado faria. Ele estava sorrindo, com as mãos entrelaçadas nas costas dele. Sim, eu respondi, muito desconfortavelmente, assustada sobre o fato de que eu não tinha ido até minha bicicleta e ido embora antes que ele pudesse começar a falar comigo. O que aconteceu foi distanciamento social. De qualquer forma, eu fingi verificar as horas no meu telefone e disse: está tarde, eu deveria ir. Ele ficou ali imóvel enquanto eu pegava minha bicicleta do chão e guardava meu telefone. Eu olhei para ele. Seu sorriso estranho tinha desaparecido e ele parecia uma criança cujo brinquedo tinha acabado de ser roubado. Vá onde? Ele disse. Eu não queria mais ficar lá, então montei na moto e fui embora sem responder. Agora, esse é o detalhe onde eu sou um novo motociclista entra, porque eu não percebi que os pneus estavam baixos no ar. Era uma coisa que eu sabia que era estúpida, e minha bicicleta não andava muito rápido, apenas um pouco mais rápido do que uma pessoa pode correr. Então eu saí para a estrada, esperando deixá-lo para trás, mas, para minha consternação, atrás de mim, o som de sapatos batendo contra o pavimento começou. Esse cara está correndo atrás da minha bicicleta. Eu começo a pedalar o mais rápido que posso, pensando: para onde vou? Para onde vou? Ele estava cantando. Meu coração estava batendo ridiculamente rápido neste momento e eu estava pensando sobre o que diabos eu fiz. Eu procurei por qualquer sinal de outras pessoas, mas parecia ser apenas nós, algumas lojas de roupas e hotéis com estacionamento completamente vazio. Eu acelerei no sinal vermelho, sabendo que eu teria que pedalar o tempo suficiente para perdê-lo. Eu estava esperando que alguém nos apartamentos acima ouvisse esse homem gritando, olhasse pela janela e talvez chamasse a polícia para mim, esperando que um carro viesse atrás de nós e obrigasse-o a parar de correr atrás de mim. No meio da rua, seu canto estava ficando um pouco mais distante, mas não era longe o suficiente para eu perdê-lo. Não havia como eu parar no meu apartamento, destrancar minha bicicleta, destrancar a porta e chegar em segurança sem que ele pudesse me alcançar. Então me ocorreu que a cerca de 10 quarteirões de distância de onde eu estava, havia uma delegacia de polícia. Alguém estaria lá. Eu não tinha outras ideias, então passei a curva para meu apartamento e comecei a pedalar até a delegacia. Minhas coxas estavam queimando neste momento, porque a bicicleta não tinha ar nos pneus. Praticamente nada do trabalho para você. Meu estômago começou a afundar tão lentamente, e o som das almas na calçada, em um canto doentio, onde se tornou cada vez mais perto. Eu percebi que estava diminuindo a velocidade, mesmo que meu sangue fosse pura adrenalina. Eu senti vontade de chorar. Através da delegacia de polícia, eu gritei de volta para ele em histeria enquanto continuava a avançar. Para minha surpresa absoluta, a noite ficou em silêncio, nem mesmo o som de seus pés me perseguindo. Apenas meus pneus vazios raspando no pavimento. Eu pedalei para frente mais alguns quarteirões antes de diminuir a velocidade. Parecia que eu estava em um pesadelo, mas eu finalmente consegui parar e olhar para trás, por cima do meu ombro. Ele estava parado ali na rua sombreada. Eu não ia dar a ele a oportunidade de recuperar o fôlego. Pedalei o mais rápido que pude, desviando da delegacia de polícia e pegando um caminho separado para voltar para o meu apartamento, parando de vez em quando para ouvir o som dos sapatos contra o pavimento, o zumbido de um lunático. Quando desci da minha bicicleta no meu prédio, sinto que não consigo destrancar a porta do saguão rápido o suficiente. Minhas mãos tremem, minha cabeça está girando e posso sentir minhas bochechas coradas. Eu tranco minha bicicleta na garagem e subi para meu apartamento para desabar na minha cama. Eu nem pensei em chamar a polícia naquele momento. Eu estava apenas grata por não ter sido seguida até em casa. Eu raramente durmo bem, mas meu pai não conseguia dormir. Tudo isso não saiu da minha mente nos últimos 2 dias. Quando saí para correr esta manhã, me peguei constantemente olhando ao redor, em busca de um morfoso em meus ouvidos,
esforçando-me automaticamente para tentar captar o som de um zumbido distante. Não sei o que teria acontecido se ele me pegasse, mas estou tão feliz por não ter descoberto que esse tipo de coisa literalmente nunca acontece comigo. Essa é facilmente a coisa mais assustadora que já aconteceu na minha vida. Eu juro, quando você está ouvindo essas histórias de terror no YouTube, elas parecem separadas da sua realidade, uma parte da vida de outra pessoa que nunca poderia acontecer com você. Pelo menos foi assim que me senti, até que isso aconteceu. As duas coisas que aprendi: uma, não sair sozinho à noite em uma cidade completamente vazia, e duas, comprar uma maldita bomba de pneu. Ok, então, história de fundo. Eu vou para uma escola com cerca de 500 pessoas. Isso aconteceu durante meu segundo ano, e eu estou no penúltimo ano agora. Isso pode não ser tão extremo quanto outros relatos de "vamos nos encontrar", mas isso é algo que ainda me aterroriza, mesmo um ano depois. Carlos teve outros problemas antes disso acontecer. Ele começou a cortar os braços na aula. Eu estava sentado a 2 cadeiras de distância dele e observei tudo acontecer. Ele acabou sendo denunciado ao escritório e foi enviado para o YOC por cerca de um mês, se bem me lembro. O YOC é o Youth Opportunity Center. É basicamente um hospital psiquiátrico e um centro juvenil para crianças. Ele voltou e parecia bem. Ele disse que nunca foi suicida e que só fez isso para chamar a atenção, o que fazia sentido para ele por causa de sua infância meio confusa. No dia em que tudo aconteceu, eu não tinha ideia de nada. Durante minha 6ª aula, o oficial de recursos da escola apareceu na porta da sala de aula. Um dos meus amigos estava atrás dele. O SRO disse ao meu professor que ele precisava de mim imediatamente. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Eu só pensei que estava sendo testado aleatoriamente para drogas, como é muito comum na minha escola. Tentei perguntar por que estávamos indo para o escritório, e eu não obtive resposta. Ele nos levou para a sala de conferências, onde 2 policiais estavam de pé. Eles me questionaram primeiro. Quando entrei na sala, ele atirou e trancou a porta atrás de mim. Um dos policiais bloqueou a porta e o outro bloqueou a janela. Eu estava petrificado. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. A conversa caminhou da seguinte forma: nota lateral, o SRO foi confrontador e agressivo durante toda a conversa. Você ouviu alguma coisa hoje sobre o porquê de haver ameaças feitas contra nossa escola? Seu nome apareceu em uma conversa. O que você quer dizer com meu nome apareceu em uma conversa? Não ouvi nada sobre quem fez as ameaças e quem disse que eu saberia alguma coisa sobre isso. Carlos fez as ameaças. Quando questionamos algumas outras pessoas, seu nome apareceu. Eles disseram que você poderia saber de algo. Quem enviou meu nome? Não podemos te contar. Eu entendo que eles provavelmente não poderiam me dizer quem disse isso devido a razões de confidencialidade, mas é tão frustrante estar trancado em uma sala com 3 policiais que agem como se você tivesse feito algo errado, especialmente quando você não fez. Até hoje, ainda não tenho ideia de quem mencionou meu nome. Eu diria a eles que não ouvi nada. A única aula que tenho com ele é o 5º período. E ele não estava lá hoje. Não conversamos fora daquela aula, e a única razão pela qual conversamos naquela aula é porque sentamos na mesma mesa, então temos que trabalhar juntos. Alguns dias você tem certeza. Eu tenho certeza de que não sei de nada. Tudo isso é novidade para mim. Ok, você está livre para ir. Eles abriram minha porta e levaram meu amigo para dentro, e eu voltei para a aula. Fiquei meio em choque. Assim que entrei na minha porta da sala de aula, todos me bombardearam com perguntas sobre o que tinha acontecido. Eu os ignorei e abaixei a cabeça pelo resto da aula. Mais tarde naquela noite, eu vi no Facebook que a escola tinha postado uma mensagem. Não me lembro exatamente o que era, devido a sendo deletado da minha lembrança. Dizia algo como: pais e alunos da minha escola, 2 alunos relataram que outro aluno fez ameaças contra nossa escola. Nós lidamos com essa situação e não há nada com que se preocupar. O post real era mais longo, mas, sinceramente, não me lembro. Contei aos meus pais sobre tudo o que aconteceu naquele dia, e eles imediatamente quiseram mais informações. Eu não podia dar a eles naquele momento. Eu não sabia sobre o sucesso da lista ou sua prisão. Tudo que eu sabia era que alguém havia ameaçado atirar na escola. No dia seguinte, tudo explodiu. Eu descobri que ele havia contado às pessoas sobre seus planos durante a 1ª hora e ele foi tirado da sala de aula e preso durante a 4ª hora. Ele ia fazer isso durante o 5º horário, começar com a aula em que ele estava, na qual eu estava, e então ele iria para o refeitório. Meu Deus,
Eu ainda fico arrepiada quando penso neste exato momento. Durante o almoço, meu melhor amigo veio até mim e disse que eu estava na linha de marcação da lista de alvos e mostrou a ela durante a primeira hora que ela não teve a chance de me contar no dia anterior. O outro cara que estava lá confirmou tudo que eu estava nela. Eu era o terceiro nome para baixo. Evidentemente, ele descreveu em detalhes como ele me mataria. Felizmente, alguém impediu que isso acontecesse, ou então eu estaria morta antes mesmo de terminar o ensino médio. Até hoje, ainda não sei por que ele possivelmente quis me matar. Eu mal falei com o cara, eu era educada na aula, se eu tivesse que trabalhar com ele, não tínhamos interações negativas. Então, honestamente, não tenho ideia do que fiz para fazê-lo tão desesperadamente desejar minha morte. Pelo que entendi, ele tinha uma arma no armário. Não era uma piada, como seus amigos pensavam que ele pretendia fazer. Fiquei aliviada por estar viva e então nada aconteceu, mas também fiquei fora de mim de horror com o pensamento de alguém tramando minha morte. Cerca de 2 semanas depois, meu pai e eu fomos ao Dólar General em nossa cidade. Tenha em mente que meu pai não tem ideia de como Carlos se parece. Entramos para comprar algo para o jantar e vejo Carlos. Ele está me encarando tão intensamente que eu queria sair correndo desta loja, mas fiquei perto do meu pai e disse para ele se apressar. Ele olhou para mim confuso, e eu disse que explicaria mais tarde. Carlos estava nos seguindo pela loja. Eu não conseguia respirar. Não tenho nem palavras para descrever o quão assustada eu estava. Era meu pai e eu. Pegamos o que precisávamos. Saímos da loja e entramos em um caminhão. Assim que entrei no caminhão e as portas estavam trancadas, meu pai virou-se para mim e perguntou quem era. Eu respondi que era Carlos. Neste momento, estávamos completamente em pânico, não só porque ele estava vagando livremente, mas porque ele sabia onde eu morava. Quero dizer, tínhamos câmeras de segurança, mas saber que uma pessoa que expressou firmemente o desejo de matar você sabe onde você mora é assustador. A escola, desde então, agiu como se isso nunca tivesse acontecido. Na verdade, um dos administradores me disse na minha família que estávamos exagerando quando queríamos saber se ele voltaria para a escola, porque, de acordo com eles, eu nunca estive em perigo real.